Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13. Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13. Romanos capítulo 6, do 11 ao 13. Diz assim: vamos orar. Senhor Jesus, abre os nossos olhos enquanto lemos as Escrituras, abre os nossos olhos enquanto nós encontramos o Senhor, abre os nossos olhos enquanto nós descobrimos quem é o Senhor, enquanto nós estamos com o Senhor. Senhor, se faça presente, se faça presente em nome de Jesus, se faça presente nessa reunião, se faça presente em nossas casas, que o Senhor possa revelar as verdades das Escrituras para nós essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 13 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então esse é um versículo bem legal. Eu queria que você pudesse grifar esse versículo. Se tivesse uma caneta aqui perto de mim, arruma uma caneta que eu vou dar uma grifada nesse versículo aqui na minha Bíblia também. E é o versículo que a gente quer sugerir que você medite nele no dia do fim de semana, que é: dá uma grifada aí no versículo 11 ao versículo 13. O versículo 14 termina esse trecho, né, desse ensino de Paulo, dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, meus irmãos, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. E nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo e nós temos um novo compromisso, nós temos um outro compromisso, na verdade, com a nossa vida, com o Senhor. Quando você nasceu de novo, imagine que você era uma árvore que dava manga, e aí você nasceu de novo, agora você é uma laranjeira e você foi preparado para dar laranja. Então, quando você nasceu de novo, quando você aceitou a Jesus, algo diferente aconteceu na sua vida. Você foi morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus. E o princípio que a gente quer ensinar hoje aqui, compartilhar com você sobre o crescimento espiritual, é a vitória sobre o pecado. E nós vamos dar 3 princípios básicos para se vencer o pecado. O primeiro deles é o seguinte: é o princípio de conhecer quem nós somos em Cristo, conhecer o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez em nós. Quando nós entendemos e conseguimos compreender e reconhecer e nos conhecer, nós vamos viver de tal modo em que o pecado não reine mais dentro do nosso coração. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O princípio de conhecer quem nós somos hoje, quais são as realidades de uma nova criatura, quais são as coisas que Deus espera da sua vida e quais são os frutos que você pode gerar a partir da sua nova vida. Saber quem você é em Cristo e o que Cristo fez por você e o que você tem recebido através da vida com Cristo. Isso faz com que você viva para Deus e não viva mais para o pecado.
Se você tinha uma vida pecaminosa, se você tinha uma vida em que você tinha paixões profanas ou paixões que desagradam ao ensino das Escrituras, ou coisas que te atraíam para a morte. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus e quando Deus entrou no seu coração através da pessoa do Espírito Santo, uma nova realidade começou a acontecer em você, e agora você vive para Deus e você é vivo para Deus. Isto é, ou seja, você hoje é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dizer e ensinar para nós essa noite aqui, através dessa carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós, é isso que o Espírito Santo quer fazer em você hoje. É a primeira coisa. Já que você é cheio do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo vive dentro de você, uma vez que você é uma nova criatura e as realidades que implicam o seu novo estilo de vida, você é autorizado para usar o nome de Jesus e você tem autoridade através do nome de Jesus. E você é comissionado para fazer coisas em nome de Jesus. Sabe, se você é bem antigo, um exemplo, se você é daquela primeira semana do Coronavac, aquela galera da primeira fila do Coronavac, você tá ligado numa coisa que eu vou falar para você. Antigamente se dava muito valor à palavra. Quando uma pessoa falava algo, as pessoas davam valor, porque as pessoas tinham alguma coisa a zelar, que era o seu nome, a sua reputação. Se você é uma pessoa de 70, 80 anos, ou se você tem um avô vivo, você provavelmente sabe que as pessoas antigas, elas levavam muito a sério a palavra. Uma palavra dita, uma palavra liberada. E a nossa geração, a minha geração, é uma geração que não respeita a palavra, uma geração de pessoas mentirosas, é uma geração de pessoas falsas, que não sustentam a palavra, que realmente elas mentem para se favorecer. E você olha, antigamente isso era muito difícil de acontecer. A pessoa morria, mas dizia a verdade, morria, mas zelava pela palavra. E era muito comum venda fiada. Hoje em dia talvez você nem sabe o que é mais fiado. Você chega num lugar, você só vê uma plaquinha: fiado só amanhã. Já viu essa plaquinha? Fiado só amanhã. Talvez você nem sabe o que eu estou falando, mas cara, era muito normal na venda ali do seu Joaquim ou do seu Zé ter uma caderneta com o nome de pessoas que iam lá e pegavam o gás, o óleo, pegavam o pão, e no final do mês ele ia lá e acertava as contas. Já você está lembrado disso? Se você está lembrado disso, você está se denunciando aí que você, meu irmão, já passou dos 80. Já tomou a vacina, a primeira galera da primeira fila aí do Coronavac. Então tinha isso. Era comum passar lá na loja e acertar o caderninho, porque as pessoas tinham palavra. Então, imagina mais ou menos, meu irmão, na época de Jesus, que era bem mais antigo do que isso. A palavra era muito considerada, principalmente naquela região e naquela cultura. E quando Jesus diz que nós temos autoridade para usar o nome dele, era como se antigamente, na época da vendinha, você chegasse lá na vendinha do seu Joaquim e falasse assim: olha, eu quero fazer tal coisa aqui porque o seu Joaquim, ou fulano de tal, pediu para eu pegar isso aqui no nome dele e depois ele passa. E todo mundo acreditava que aquilo ali ia acontecer, porque as pessoas tinham palavra, tinha credibilidade. E quando Jesus diz assim: olha, vocês são autorizados para usar o meu nome, talvez a gente, na nossa geração, não entenda o que isso quer dizer.
Mas se você é da geração passada, quando alguém te dava autorização para usar o nome da pessoa para fazer algo porque ela confiava muito em você. Então Jesus, ele nos deu autoridade e através do seu nome, ele nos deu autorização e nos comissionou e dando atribuições a nós para usar o seu nome, porque agora nós somos vivos para Deus. Porque Deus nos conhece, porque Deus nos confia. Esse é o primeiro princípio da gente poder conhecer quem nós somos e conhecer a quem nós estamos nos reportando e qual é a responsabilidade de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Esse é o primeiro princípio prático para a vitória sobre o pecado. Quando eu tenho a consciência que quem está dentro de mim é o Espírito Santo, isso gera em mim um temor. Então, uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer nos dias de hoje como cristãos é: não me deixe esquecer que o Senhor vive dentro de mim, nem por um segundo. Porque somente a lembrança de que o Espírito Santo mora dentro de nós nos traz um zelo pela presença de Deus, nos traz um temor pela presença do Senhor. E esse é o primeiro princípio para vencermos o pecado. O segundo é um princípio de resistir. O primeiro é o de conhecer e o segundo é o de resistir. Os versículos 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você precisa resistir ao pecado, você precisa resistir ao diabo. Você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão deu uma risada aqui porque a gente tem uma piada sobre isso aí, né, irmão? Se você não sabe, entra no podcast aí que você vai entender. Você precisa resistir ao pecado, resistir ao diabo e resistir às circunstâncias que te fazem pecar e resistir a você mesmo. Resistir às concupiscências da carne, resistir às tentações, resistir ao fogo estranho que há dentro de nós. Resistir à inclinação que há dentro do nosso coração. Resistir às táticas do diabo contra nós. E Paulo começou o seu ensino enfatizando isso. Não reine, portanto, o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quando nós olhamos o ensino de Paulo aqui, você vê que vai totalmente diferente, totalmente ao desencontro, é diferente do ensino da maioria das pessoas por aí, da falsa graça. De que Deus ama você do jeito que você está e você pode viver a sua vida. O importante é que Deus ama você. Eu não estou dizendo que Deus não ama você, mas a mesma Bíblia que diz que Deus ama você, diz que você agora é morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus, se você nasceu de novo. Então, portanto, não reine o pecado no seu coração, de maneira que você fique obedecendo às paixões. Sabe, Deus escolheu esse caminho. E talvez você fique pensando assim: cara, mas por que Deus não tira de nós o desejo de pecar? Já pensou isso? Eu já pensei isso algumas vezes. Tire de mim esse prazer terrível, Deus. Tire do meu coração, que eu nunca mais sinta prazer nisso. Então por que Deus não tira isso de uma vez da nossa vida? Por que Deus não tira isso de você, não tira isso de nós? Por que nós ainda temos isso dentro do nosso coração? Porque, meu irmão, Deus, no estilo que Deus tem de se relacionar com a gente, Ele escolheu
um jeito e uma maneira de se relacionar em que nós pudéssemos negar as paixões, as outras paixões, os outros amores, como um meio de expressar o amor que nós temos por Ele. Então, uma das formas da gente dizer a Deus: olha, Deus, eu amo o Senhor. Jesus, eu te amo. Uma das formas de você dizer que ama Jesus é negando os desejos, das paixões, de concupiscências da carne que existe dentro do seu coração e obedecendo às Escrituras. Esse é o desejo que Deus escolheu. Esse é o meio que Deus escolheu para fazer. Sabe, João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, então guarde os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é aquele que me ama. Ou seja, a Bíblia define, através dessa fala aqui de Jesus, como é o amor que nós temos com Ele, ou para com Ele, ou qual é o verdadeiro amor que nós devemos ter. O amor que nós temos que ter por Jesus não é dizer simplesmente palavras dizendo: Jesus, eu te amo. Ele diz: olha, se você realmente me ama, você deve obedecer os meus mandamentos. Ou seja, se você vive desobedecendo às Escrituras, você não ama Jesus. Mas eu tenho 20 anos de cristianismo, de que nasci de novo, mas meu irmão, mas eu amo Jesus. Quem é você, pastor, para dizer que eu não amo Jesus? Eu não sou ninguém. Quem está dizendo que você não ama Jesus é o próprio Jesus. Na verdade, quem está dizendo que você não ama Jesus é as suas ações, é a sua desobediência. A sua desobediência às Escrituras mostra que você não ama Jesus. Quem mais desobedece, menos ama. Quem muito obedece, muito ama. Sabe, a gente recusa estar em circunstâncias que possam incitar os desejos pecaminosos do nosso coração. Esse é o princípio de resistir. Quando quando a Bíblia fala sobre como nós devemos resistir ao pecado, a Bíblia está sendo muito clara, meu irmão. Existe um precipício em que, se você andar, você vai cair. Se quando você passar daquele precipício, você vai cair, você vai morrer. Então, Deus não quer que você caia nesse precipício. Então Ele colocou uma cerca para proteger você desse precipício. E aí eu vou te perguntar uma coisa, essa noite, meu irmão, eu pergunto a você: aonde foi ou onde foi que Deus colocou essa cerca? Você acha que Deus colocou essa cerca na beira do precipício? Ou você acha que Deus colocou essa cerca 50, 100 metros do precipício? Eu acho que Deus colocou essa cerca a 50 a 100 metros do precipício. Por quê? Primeiras Tessalonicenses 5, 22. Afaste-se de toda forma do mal, ou fujam da aparência do mal. O precipício é o mal. O precipício é o erro. O precipício é o pecado. O precipício é a morte. E aí existe uma cerca. Aqui está o precipício, né? Aqui está o precipício onde você vai cair. E Deus não colocou a cerca aqui, Deus colocou a cerca aqui. Por quê? Porque esse espaço entre a cerca e o precipício é a aparência do mal. Ou seja, eu posso estar andando no espaço aqui entre a cerca e o precipício, e não necessariamente eu caí e morri. E mesmo assim eu estou errado, porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Ou seja,
Eu preciso recusar a estar em lugares, a estar com pessoas, a estar em circunstâncias que incitem um desejo pecaminoso no meu coração. Pecado não é somente, meu irmão, o ato de pecar, mas pecado também é andar na aparência do mal, não somente no mal. Por quê? Fuja da aparência do mal. Isso quer dizer que, por causa disso, sim, eu não devo ver tais coisas na televisão. Por quê? Porque é a aparência do mal. Eu não devo ver tais séries na Netflix. Por quê? Porque é a aparência do mal. Eu não devo me relacionar com algumas pessoas. Por quê? Porque é a aparência do mal. Eu não devo ir a alguns lugares. Eu não devo usar certos tipos de roupas. Eu não devo comprar certo tipo de coisas. Eu não devo falar certos tipos de coisas. Porque são aparências do mal. E vão provocar paixões pecaminosas. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, que nós estamos lendo aqui direto, diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Provérbios capítulo 1, versículo 10, eu posso te dar muitos versículos que dizem que você não deve estar em certos lugares, que você não deve andar com certas pessoas, que você não deve falar certas coisas, você não deve usar certas roupas, mesmo que aquilo não seja pecado em si. Porque é uma aparência do mal. Provérbios 1:10 diz: meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22:46 diz: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé e o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Hebreus 2:18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E aí eu vou te dizer uma coisa, a tentação ela não é pelo Senhor, não é o Senhor que nos tenta, o Senhor nos prova. Tentação é o diabo que nos tenta, o Senhor nos prova. Tiago diz isso. Tiago diz isso. Ele diz que se qualquer um que está sendo tentado não pode dizer que está sendo tentado pelo Senhor. Mas sim estão sendo tentados pelo diabo e pelo nosso próprio coração. Porque Deus não tenta ninguém. Deus prova a gente. Mas quem tenta não é Deus, quem tenta é o diabo. E quem tenta, nós somos tentados pelas nossas próprias inclinações erradas. Ou seja, meu irmão, a gente precisa fugir de todo tipo de tentação. Olha, mas não tem nada a ver, eu não estou fazendo nada, mas meu irmão, só de você estar ali, você já está errado. Oh, mas eu não estou fazendo nada, meu irmão, só você estar vestido daquele jeito, você já está errado. Só de você estar falando daquele jeito, você está errado. Só de você estar andando com aquela pessoa, você já está errado. Como muitas pessoas acham que isso é um versículo, mas não é um versículo, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem és. Isso não é um versículo não, igreja. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade, aleluia.
A gente fala assim, ué, cara, isso não é um versículo? Sempre achei que era. Tem gente, meu Deus, sempre achei que era um versículo, né? Não é um versículo, meu irmão, isso não é um versículo. Terceiro e último princípio, que eu falei que ia ser rápido hoje, mas não consigo, né? É o princípio da busca. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre dos mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso quer dizer que você precisa se relacionar e se oferecer a Deus. Relacionar com Deus e com as pessoas em amor. Apresentar o seu corpo a Deus como instrumento de justiça, ou seja, Deus, volta aqui, aleluia, Deus utiliza o seu corpo para abençoar outras pessoas. Então, o seu chamado principal é amar a Deus. Amar a Deus de todo o teu entendimento, com todo o seu coração e toda a sua força. E depois amar ao próximo como a nós mesmos. Então, como adoradores, como pessoas nascidas de novo, realidade da nova criatura, nós devemos cultivar a presença de Deus na nossa vida com intimidade. E esse é o terceiro princípio para a vitória sobre o pecado. Isso inclui você ter comunhão com o Espírito Santo no seu interior. Isso inclui você ter comunhão com as pessoas ao seu redor. Isso inclui você estar preocupado com as coisas que Deus pode te oferecer. Isso inclui você estar preocupado em ser satisfeito no Senhor, em que Ele seja o seu prazer. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os vossos membros a Ele como instrumentos de justiça. Sabe, meu irmão, nós temos que entender quem nós somos, resistir às tentações e amar a Deus e as pessoas. Sabe, nenhum desses princípios, nenhum desses três princípios pode ser negligenciado. Nenhum desses três princípios pode ser deixado de lado. Sabe, você ama a Deus e as pessoas, e você, ao resistir o pecado e a Satanás, sabe, com essas situações que acontecem, que inclinam o seu coração para as coisas terríveis, e aí você é guiado por Deus, através do Espírito Santo, através dessa vida de amar a Deus e a conhecer quem Ele é, a viver em verdade. E aqui nós temos uma grande realidade. Muitos de nós buscam a Deus em reuniões, em cultos online, cultos presenciais, sem conhecer quem são em Cristo e sem resistir ao pecado. Deus quer que a gente faça as três coisas. Precisamos conhecer quem Ele é, precisamos buscá-lo e precisamos resistir ao pecado. Esses são os três princípios básicos para a vitória sobre o pecado: conhecer, resistir e buscar. Feche os olhos onde você está, meu irmão. Deus quer fazer algo diferente com a gente essa noite. Feche seus olhos onde você está, na sua casa. Se você puder, fique em pé, levante suas mãos aos céus, o mais alto que você conseguir. Feche seus olhos e Deus quer tocar em você essa noite.
Sabe, comece hoje de novo, hoje de novo uma nova história com o Senhor. Abra o seu coração e faça de novo uma aliança com Deus. Faça um pacto com os seus olhos hoje. E diga: Espírito Santo, eu sou lavado pelo sangue de Jesus e eu me comprometo em andar em santidade. Eu me comprometo em vitória sobre o pecado na minha vida. Sabe, peça perdão ao Espírito Santo agora pelos pecados que você tem cometido. Peça perdão aí na sala da sua casa pelas coisas erradas que tem rondado seu coração. E faça uma nova aliança com Deus essa noite, dizendo: Espírito Santo, eu sou nascido de novo e eu faço uma nova aliança com o Senhor essa noite, de resistir ao pecado, em abandonar as práticas pecaminosas da minha vida e viver uma vida de retidão, de obediência e de devoção e de amor ao Espírito Santo e a Jesus. É isso que nós queremos hoje, Espírito Santo. É isso que nós queremos hoje. Em nome de Jesus, você que está em pé na sua casa com seus olhos fechados, eu oro para que você seja abençoado e cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Para que você saia da sua vida todo o peso de condenação, que saia da sua vida todo o peso de acusação e que você seja que seja liberado sobre você agora, nesse instante, o amor do Senhor, e que você se sinta amado pelo Senhor, em nome de Jesus. O sangue de Jesus perdoou os seus pecados e você é livre para adorar e para contemplar a Deus e ser transformado de glória em glória pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Eu estava com muita expectativa dessa noite sobre o que Deus ia liberar essa noite em nossas vidas. Eu creio que foi fortíssimo o que o Senhor fez essa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui na sala. Quando nós estávamos começando o culto e estava orando aqui, até falei com os meninos, falei assim: cara, Deus está aqui com a gente, Deus está aqui hoje, Deus está aqui. E meu irmão, eu creio que Deus fez algo na sua vida hoje. Eu creio que Deus fez algo na sua casa. Eu creio que essa noite foi uma noite diferente em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar você a se preparar aí na sua casa para que você pudesse adorar a Deus com suas ofertas. Então prepare aí o seu coração para que você possa adorar a Deus com as suas ofertas. É o momento que você pode cultuar o nome do Senhor e devolver a Ele o dízimo e poder também ofertar e contribuir no avanço da obra de Deus, avanço da obra de missões, avanço da casa do Senhor. E você pode fazer isso através do Pix, através de um depósito, uma transferência para o Banco Bradesco. As contas da igreja estão aqui. Você pode fazer isso vindo aqui na igreja durante a semana ou nos dias de culto à noite. Você pode fazer isso entrando em contato com a gente para que alguém possa ir até você, alguém aqui da administração. Se você não faz parte da igreja local, da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, você não é membro, mas você está assistindo essa palavra, você tem sido tocado por esse trabalho, você também está sendo convidado a participar e investir, cooperar com o avanço da obra de Deus através das suas ofertas neste lugar. Sinta-se à vontade para poder cooperar e contribuir. E eu quero fazer uma oração por todos nós. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que têm contribuído para o avanço da obra do Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e tem sido assim algo incrível. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, de geração em geração. O Senhor tem feito algo na nossa vida de geração em geração.
E nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor nunca falha, a sua mão nunca falha, os seus olhos sempre estão atentos, seus ouvidos sempre estão atentos à nossa voz. Em nome de Jesus, obrigado, Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, abrir as portas da eternidade sobre os meus irmãos, assim como diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Aqueles que fazem prova do Senhor na área financeira, que o Senhor possa repreender o devorador na vida deles e o Senhor possa abrir as janelas e as portas dos céus para que eles recebam bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém.